E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai trabalhar aqui no nosso curso sobre provas no processo penal. Vamos começar do início, como se diz, né? E uma coisa que é sempre importante a gente citar em matéria penal, em processo penal, certamente você já deve ter estudado um pouco aí, já deve ter ouvido falar, que é o ônus da prova no processo penal, né? Então a gente inicia já aqui falando um pouquinho, né, citando o artigo 156 do Código 156 do Código de Processo Penal, em que é onde ele define essa responsabilidade pela produção da prova, né? Então ela fala aqui, ó, artigo 156, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então a gente partindo do princípio no processo penal, né, que ele inicia por uma denúncia, né, por um ato do Ministério Público, então de quem está acusando, né? Então essa responsabilidade pela produção da prova de início, ela é sempre dessa pessoa que está acusando, porque ela está fazendo uma alegação. Então o artigo 156 fala, né, e deixa claro, a alegação incumbirá, a prova da alegação incumbirá quem fizer. Então essa carga probatória, inicialmente no processo penal, ela é de quem está fazendo a acusação, né? No nosso caso, na grande maioria dos casos ali, né, é do Ministério Público. Quando existir uma queixa-crime, por exemplo, você vai fazer uma queixa-crime aí nos casos de crime de ação penal privada, por exemplo, a obrigação de provar, a obrigação dessa prova inicial é de você que está ajuizando essa queixa-crime, né? Outro ponto importante que daí a gente precisa falar, durante todo o processo, essa responsabilidade de provar vai ser sempre do órgão acusador ou em algum momento esse ônus, essa responsabilidade pela produção da prova, ela é deslocada para a defesa, né? Então, sim, de fato, o Ministério Público ele apresenta a denúncia, apresenta ali, obviamente, nessa prova inicial ali, ela não precisa ser uma prova robusta e definitiva, né? Óbvio, né? Ela é uma prova que ela precisa trazer indícios, ela precisa demonstrar que aquele crime realmente existiu e trazer indícios de quem foi a pessoa que supostamente cometeu aquele crime, né? Não precisa ser uma prova definitiva. Essa prova ela é aprofundada, obviamente, no decorrer ela pode ser aprofundada no decorrer da instrução processual. Então, o Ministério Público ou quem está acusando provou dessa forma, né? Então, ele comprovou que realmente existiu o crime e apresentou indícios de que quem cometeu esse crime foi o fulano de tal. Então, ele já cumpriu com a sua carga probatória. Então, feito isso, a responsabilidade da prova agora, ela passa deslocada, de certa forma, para a defesa, né? Então, a defesa vai ter que comprovar que aqueles elementos que foram ali, foram apresentados de início, não foi bem assim que aconteceu, né? Então, ocorre esse deslocamento da prova, de certo modo, para a defesa. Outro ponto também, né, que a prova ela é deslocada para a defesa, que ela passa a ser uma responsabilidade da defesa, é quando, por exemplo, a defesa vai alegar que agiu dentro da ilicitude da legítima defesa, por exemplo, o estado de necessidade, né, alguma coisa nesse sentido. Obviamente, essa prova de que ocorreu a legítima defesa, ela passa a ser da defesa, né? Então, assim, ficou o crime ali, o homicídio, aconteceu uma situação de legítima defesa, então quem tem essa responsabilidade de provar, obviamente, é a defesa. A defesa ela tem essa responsabilidade de demonstrar que agiu em legítima defesa. Então, nessa razão, né, essa prova ela também é deslocada para a própria defesa, né? Por exemplo, se tu vai fazer na tua defesa, tu vai alegar um álibi, né? Que aconteceu um assalto, um roubo no estabelecimento tal horas, e o teu cliente tem provas de que ele, nesse mesmo dia, nesse horário, ele estava em outro lugar. Então, obviamente, a obrigação dessa prova é da defesa, né? Então, esses são alguns momentos que esse ônus da prova ele é deslocado, né, para a defesa, entre defesa e acusação. Outro ponto que é importante nós destacarmos aqui,
que essa essa obrigação probatória da defesa ela é diferente da obrigação probatória da acusação. A defesa tem sim esses momentos de prova, né? Que ele tem responsabilidade probatória, mas essa responsabilidade probatória da defesa não é uma responsabilidade que vai ser, assim, vamos dizer, exaustiva, né? Que você tem que mostrar de forma muito detalhada. Não. Você deve, ao menos, trazer dúvida ao julgador, né? Então, se você apresentar uma prova que traga dúvidas ao julgador, a quem está julgando, teoricamente, essa obrigação probatória, né, ela trouxe dúvida para o jogador, então a sua obrigação de provar já foi sanada, né, já foi suficiente, porque nós temos dois mantras aí do processo penal, né, um deles é o indúbio pro réu, né, então esse não está na legislação, né, mas é uma criação doutrinária e jurisprudencial que determina que uma vez que existe dúvida sobre aquele cometimento do crime, sobre aquele fato, essa dúvida no processo, sempre que existe uma dúvida no processo, ela deve ser sempre resolvida em favor do réu, né? Então, a gente tem que ter em mente isso, né? Preciso provar de forma exaustiva. Se você conseguir, melhor, né? Mas se você não conseguir, tem que ao menos trazer essa dúvida para que na dúvida o magistrado, o julgador, ele resolva o processo em favor do teu cliente. E além do princípio de indúbio pro réu, nós temos o princípio constitucional da presunção de inocência, né? Então, obviamente, todo mundo é considerado inocente no processo penal até sentença final condenatória transitada em julgado. Então, em razão disso também, né, do princípio da presunção de inocência, a defesa ela não tem que provar de forma exaustiva determinados assuntos ali, porque teoricamente, né, a gente sabe que às vezes na prática não é o que acontece, mas teoricamente todos devem ser considerados inocentes, né, o Ministério Público, o órgão acusador, quem está acusando, que tem a obrigação de mudar essa situação no decorrer do processo, dessa presunção de inocência, né, eles deve ser demonstrado a culpa da pessoa que até então, até a sentença transitada em julgado, deve ser considerada inocente e tratada durante o processo, né, como se fosse inocente. E finalizando esse ponto, né, você pode perguntar assim, mas você pode perguntar aqui, né, mas essa responsabilidade, essa obrigação probatória, quem não cumprir com a sua obrigação probatória vai sofrer alguma penalidade? Se o Ministério Público oferecer denúncia e não provar de forma satisfatória, ele vai ter alguma penalidade por ter feito essa denúncia sem provas, né? Então, não existe quando o participante do processo ali, ele não prova de forma satisfatória, ele não cumpre com a sua obrigação satisfatória, na legislação não existe uma penalidade para isso, mas ele obviamente tem uma decorrência lógica por não ter cumprido com a sua obrigação probatória, que seria o quê? Que seria ser condenado, né? Você foi condenado ou você foi absolvido, né? Então o Ministério Público não cumpriu com a sua obrigação probatória, a sua denúncia vai ser julgada improcedente, né? A defesa não cumpriu com a sua obrigação probatória, ou tem uma decorrência lógica desse fato, que é o quê? A condenação, que é a procedência da denúncia. Então não existe uma penalidade formal, mas existe uma decorrência lógica do processo pela ausência da produção dessa prova, né? Então é importante que a gente fique atento a essas situações ali da questão probatória no processo penal, né? Porque muitos processos a gente acaba vendo na prática que se resolvem com essa questão da ausência ou falta de provas, né? Então é importante que a defesa sempre haja no sentido de produzir suas provas, também como o Ministério Público tem a obrigação de produzir as suas provas para que no final do processo a pessoa seja condenada ou absolvida, né? Então é importante ficar atento a essa situação. Então essa é a nossa primeira aula, né, do nosso módulo, da nossa comunidade, sobre o curso específico que está disponível lá, né,
sobre provas no processo penal. Então essa primeira aula ela vai ficar disponível nas redes sociais e toda semana a gente vai vai acrescentando mais aulas ali conforme o programa do curso de provas em matéria penal. Então essa aula fica disponível para você acessar diretamente na plataforma e nas redes sociais. E toda semana a gente vai colocando novas aulas. Então, se você achou interessante esse tema, né, eu convido você para conhecer a nossa plataforma, a nossa comunidade, Advocacia Criminal Estratégica. Vou deixar o link aqui embaixo. Lá, além do curso de provas no processo penal, que nós estamos trabalhando agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né, nós estamos gravando as aulas, existem outros cursos ali, como o curso de recursos, o curso de prisões, recursos no processo penal, o curso de prisões no processo, o curso de prisões no processo, de prisões cautelares, né? Já são cursos que já estão gravados e já estão disponibilizados lá na nossa plataforma, né? Além de vários outros materiais que a gente acaba colocando lá, né? Agora estamos gravando curso de provas no processo penal. Depois desse curso próximo que nós vamos disponibilizar lá por um preço único, né? Você vai pagar uma mensalidade só e vai ter acesso a todo o conteúdo. Nós vamos disponibilizar também o curso de nulidade no processo penal e vamos trabalhando os pontos principais ali, né? Aos poucos nós vamos disponibilizando as aulas desses pontos mais relevantes, principais no processo penal. E outra coisa que eu gosto sempre de falar também, né? Além dos cursos gravados, das aulas gravadas, nós temos as aulas quinzenais ao vivo, né? Que lá nossos participantes da nossa comunidade tem um formulário lá, eles colocam as aulas, os pontos que eles têm dúvidas ali, e quinzenalmente a gente faz uma aula ao vivo falando sobre isso, né, onde você pode tirar suas dúvidas ao vivo. Então é bem interessante, né? Nós já fizemos uma gravação nesse momento, né, que é sobre a audiência de custódia, né? Foi bem legal esse material aí, que foi essa aula ao vivo que nós fizemos. E o próximo aula que a gente vai fazer é o acordo de não persecução penal, um tema que no momento que estamos gravando aqui está bem em voga, né? Estão ocorrendo algumas definições pela jurisprudência. Então a nossa próxima aula vai ser sobre isso tudo, sobre acordo de não persecução, penal. E também outro ponto que é importante, uma aula mensal a gente faz, tá? Um encontro mensal com as pessoas que estão assinando a nossa comunidade. Uma aula mensal que a gente faz uma mentoria ao vivo, né? A gente abre ali no Google Meet e faz uma conversa ali sobre determinados pontos. Os alunos, os participantes da nossa comunidade tiram suas dúvidas práticas, a gente constrói um conhecimento ali de forma conjunta, né? Então isso é uma mentoria em grupo que a gente faz uma vez ao mês, né? Toda última sexta-feira do mês a gente faz esse encontro ao vivo, que é uma mentoria em grupo. É bem legal, você pode tirar sua dúvida prática, a gente pode conversar e criar um conhecimento junto, né? Pegar o conhecimento de outras pessoas que estão participando ali que estão participando dessa aula. Então acaba sendo um material também muito interessante. Então é isso. Então convido você para convidar para conhecer a nossa comunidade, né? Deixar o link aqui embaixo, e você pode acessar o nosso site também, é www.luisflores.com.br. Lá toda semana a gente divulga material, artigos no blog, né? A gente tem muito material já disponível, material gratuito, e-book, infográfico, fluxograma, quadro de resumo sobre os recursos no processo penal. Então tem bastante material gratuito lá, que se você não quiser fazer parte da comunidade nesse primeiro momento, a gente já tem muita coisa lá que com certeza vai te ajudar na prática aí, no seu dia a dia como advogado. Então, forte abraço aí, até a próxima aula.